E Cabo Verde já tem a sua Estratégia Nacional de Inclusão de Pessoas com Deficiência, um instrumento de implementação da política de inclusão e que tem como objetivo criar oportunidades a todos os cabo-verdianos. Para o Primeiro-Ministro, esta estratégia é um salto na política de inclusão. Apesar da criação do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência a 3 de dezembro de 1992, a implementação do rendimento social de inclusão, a pensão social por invalidez, o Plano Nacional de Cuidados, assim como a aprovação do Decreto-Lei nº 21/2019, as pessoas com deficiência continuam a sofrer com discriminação, estigma e preconceito na sociedade cabo-verdiana. No dia a dia, os deficientes enfrentam barreiras na saúde, na educação e na sociedade no seu todo. Foi com essas palavras que a presidente da FECAD, Federação Cabo-Verdiana de Associações de Pessoas com Deficiência, iniciou o seu discurso na cerimónia de apresentação pública da Estratégia Nacional de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Euridice Andrade pediu uma verdadeira inclusão. Quando se fala de inclusão, não se espelha na palavra inclusão, mas sim uma mera integração das pessoas com deficiência. Pois a inclusão não é um processo que envolve somente um lado, mas abrange direções como atuação junto das pessoas com deficiência e junto das comunidades. A deficiência não é uma escolha, é uma condição de vida em que qualquer um de nós estamos sujeitos. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm uma deficiência, 15% da população mundial. Em Cabo Verde, de acordo com os dados do Censo 2021, existem um pouco mais de 47 mil pessoas com deficiência, 11% da população residente. Entre eles, apenas 35% estão empregados e a taxa de inatividade é de 62%. Os dados falam por si, mas é preciso fazer mais para uma verdadeira inclusão das pessoas portadoras de deficiência, com medidas de estratégia e não apenas com soluções pontuais, segundo o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva. A criação da estratégia é um salto importante para uma nova era no setor. O facto de este instrumento estar a ser apresentado, ser objeto na sua construção de muita partilha, muita participação, significa que, para além daquilo que já foi feito, para além daquilo que nós temos, é importante dar um salto para uma entrada numa nova era. A estratégia existe para isto. Se for para resolver coisas de imediato, você não precisa de estratégia, precisa de medidas que podem ser avulsas, determinadas com uma determinada orientação, mas quando fala de estratégia tem que ter uma orientação de médio prazo e de longo prazo que seja transformadora da situação atual. E tem que ter visão associada a essa estratégia. Por isso é importante termos esta estruturação de políticas, de medidas visando atingir objetivos que nós todos queremos. Depois de ter intencionalidade, tem que ser um instrumento para ação, que permita com que haja operacionalização de tudo aquilo que nós almejamos e definimos como objetivos. Terceiro, múltiplos atores. O Governo, sim senhor, são os municípios, são as organizações da sociedade civil, são as empresas e são os nossos parceiros internacionais. A Estratégia Nacional de Inclusão de Pessoas com Deficiência tem como objetivo articular as políticas públicas para se criar uma verdadeira oportunidade entre todos os cabo-verdianos. As pessoas com deficiência têm talentos e devem contribuir mais para a riqueza do país. É este caminho que esta estratégia nos leva, de integrar as políticas públicas, de integrar todos os setores numa lógica de defesa dos direitos humanos, numa lógica da promoção da inclusão e da igualdade de oportunidades, via produção e via rendimento. Isto quer dizer que as pessoas com deficiência podem e devem contribuir para a criação de riqueza no nosso país, podem e devem contribuir para o aumento do rendimento, podem e devem contribuir para o aumento da produtividade no nosso país, e esta estratégia cria as condições para que todos
possam estar em igualdade de oportunidades e possam atuar em igualdade de oportunidades. A cerimónia de apresentação pública da Estratégia Nacional de Inclusão de Pessoas com Deficiência aconteceu na manhã desta segunda-feira num dos hotéis da cidade da Praia.